A crise de 1929, ela ocorreu na década de 1920, mais preciso em 1929, né? Foi a maior crise econômica da história dos Estados Unidos e também do capitalismo. Ela se iniciou pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então vamos para um resumo, espero que fique claro e objetivo. Então a crise de 1929, ela ocorreu depois da Primeira Guerra. Os Estados Unidos estavam em seu ápice capitalista, pois muitos países aliados à Tríplice Entente, para ficar mais compreensível para você que ainda não estudou sobre a Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente foi uma aliança formada pela Inglaterra, Rússia e França, a fim de resistir e contestar a Tríplice Aliança, que já era uma aliança de outros países. Então, os países aliados à Tríplice Entente, eles saíram prejudicados do conflito, ou seja, da Primeira Guerra, e receberam um empréstimo dos Estados Unidos para reerguer suas respectivas economias, porque nós sabemos que a guerra ela deixa um ambiente de catástrofe, um ambiente de miséria e de economia lá embaixo. Então esses países estavam precisando aí de empréstimos para se reerguer e os Estados Unidos foi esse provedor que emprestou, né, aí para eles poderem reerguer suas respectivas economias. Então assim os Estados Unidos passam a influenciar os seus aliados economicamente e não apenas economicamente, mas também culturalmente com a construção do chamado American Year of Life. Eu peço perdão pelo meu inglês por não ser tão bom, mas é American Year of Life, que significa estilo de vida americano. Foi um modelo de comportamento surgido nos Estados Unidos, foi surgido de lá mesmo, veio de lá, e ele surgiu após a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos falar agora sobre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A quebra foi um resultado de um processo de especulação financeira. O que é especulação financeira? Especulação financeira é um tipo de investimento que busca lucrar com as flutuações dos preços de ativos, ou seja, ações, moedas ou commodities. Então, durante o início dos anos de 1920, o Sistema Federal de Reserva dos Estados Unidos facilitou a aquisição de crédito. E muitas pessoas passaram a investir na Bolsa de Valores, tendo em vista que a economia estadunidense caminhava a passos longos nos primeiros anos da pós-guerra. Eles estavam indo muito bem economicamente falando. Com o fim da década, o governo travou a oferta de empréstimos com o objetivo de realizar um acerto de contas com os cofres públicos. Mas o que isso aconteceu? Isso gerou uma instabilidade e medo na população, que, temendo a desvalorização da moeda, correu para os bancos para ali ver se conseguiriam retirar suas reservas. E ali eles tiraram as reservas, resultando então no processo de quebra da Bolsa de Valores. Então, a partir daí começou a Grande Depressão, que é o que nós conhecemos também como a crise de 1929, que pode ser também chamada de Grande Depressão. Pois, com grandes estoques de mercadorias e sem compradores, as empresas demitiram os funcionários e isso gerou um desemprego enorme, um desemprego em massa. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, e como diversos países do Ocidente dependiam diretamente da economia estadunidense, essa crise econômica encontrou eco, encontrou uma rua em países europeus e impactou de forma menos insignificativa, não que não tenha impactado, mas impactou de uma forma menos insignificativa o Brasil, que somos nós. Vamos falar agora também das medidas que foram tomadas para tentar reerguer o país, para tentar melhorar a economia. Em 1933, Franklin Roosevelt foi eleito e implantou o plano chamado New Deal, que foi responsável pela restauração econômica dos Estados Unidos. O plano era sintetizado na frase Go Shopping, ou seja, vão às compras, porque Franklin defendia que a crise só seria solucionada se a população retomasse as suas atividades consumidoras, se eles consumissem o que as indústrias fabricavam para ali sustentar o país economicamente. Então, para isso, ele utilizou o poder estatal, o poder que ele tinha ali de presidente, para
intervir diretamente na economia e controlar a produção e regular preços também, para não ser algo tão, tão inacessível, para que todos pudessem ter acesso. Ele também utilizou seu poder para financiar diversas obras públicas, movimentando a indústria civil e, consequentemente, fornecendo empregos, além de estabelecer políticas sociais, como a instauração do salário mínimo e o seguro-desemprego. Então ele acabou aí gerando várias coisas que possibilitou reerguer a economia novamente. E aqui nós finalizamos o nosso resumo. Espero que tenha ficado claro e objetivo. Caso você tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade para deixar um comentário, seja ele como uma crítica construtiva. Estamos abertos para opiniões que possam melhorar. Espero ter ajudado.